Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Gênesis 35. Gênesis 35. Vamos ler aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus, abençoa essa palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Deus, que eu te peço em o nome de Jesus. Irmãos, essa palavra nasceu de uma pequena palavra que eu ministrei ao Ministério de Louvor, né, a pedido do Miqueias. O que era pequeno se transformou nessa pregação. Então, eu quero ministrar para vocês hoje essa palavra. Para vocês entenderem melhor esse contexto que nós acabamos de ler, nós vamos voltar um pouquinho para que você entenda melhor. Jacó, filho de Isaac, ele engana o seu pai e rouba a primogenitura que seria do seu irmão Esaú. Quando Esaú descobre que ele perdeu a bênção da primogenitura, ele fica irado e ele ameaça matar Jacó. Então Jacó, incentivado por sua mãe, ele foge, né? E ele foge para a casa do seu tio Labão, em Padã Arã, né? Então, quando ele está ali no seu caminho, né, de Canaã até Padã Arã, fugindo do seu irmão, anoitece. E ele tem que parar ali, né, ele tem que parar para dormir. Então ele para num lugar, ele pega uma pedra, ele se deita sobre ela e dorme. Enquanto ele dormia, ele tem uma visão, onde ele via uma escada que ia dos céus até a terra, e anjos de Deus que subiam e desciam a escada. E o Senhor então falou com Jacó do topo daquela escada. Deus falou para ele assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, do teu pai Isaque, e eu estou com você. A terra que você hoje dorme será dos seus descendentes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E um dia você vai voltar a essa terra e eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Então Jacó acorda assustado e fala assim: este lugar é Betel, é casa de Deus, lugar do encontro. Então ali ele ergue uma coluna, ele faz ali um voto ao Senhor, e aí ele segue viagem até Padã Arã. Na casa do seu tio, ele se casa então com as filhas dele, Lia e Raquel, e 20 anos mais tarde, Jacó retorna de Padã Arã para Canaã. E aí ele já está cheio de filhos e cheio de riquezas. Só que quando Jacó está retornando, havia um medo muito grande em seu coração, que era o quê? O seu reencontro com seu irmão Esaú. Por quê? Porque Jacó não sabia que, se depois de tanto tempo, se Esaú ainda queria matá-lo. Mas aí Jacó ora, ele fica angustiado, ele prepara presentes para o seu irmão, ele separa a turma dele em grupos, e aí ele vai se encontrar com Esaú.
Quando ele se encontra com Esaú, tudo corre pacificamente. Os dois se abraçam e choram muito, e ali há uma reconciliação. Passada essa reconciliação, Jacó compra um campo em Siquém. E ali ele se estabelece em Siquém, ele passa a morar em Siquém. E em Siquém acontecem duas tragédias na família de Jacó. Primeiro, sua filha, Diná, é violentada. Segundo, os seus irmãos, Simeão e Levi, para vingar a sua irmã, matam todos os homens de Siquém. E quando Jacó fica sabendo o que os seus filhos fizeram, ele fica apavorado. Ele pensou assim: o que vocês me fizeram? Vocês me fizeram odiosos nessa terra. Agora os homens, desse território vão nos atacar para vingar os homens de Siquém. Irmãos, eu queria dar uma pausa aqui para dizer para vocês que a impressão que eu tenho é que Jacó, depois que ele volta de Padã Arã, que ele se reconcilia com Esaú, que ele se estabelece em Siquém, ele cai em um estado de acomodação. Parece que ele passou o perigo, passou a situação difícil, Labão já está longe de mim, o meu irmão já fez as pazes comigo, agora está tudo certo, então ele se acomoda. E nós vemos o que? Um Jacó acomodado, por quê? Porque no texto que nós lemos, Jacó pede para tirar os deuses estranhos que haviam no meio deles. Quer dizer que Jacó sabia da existência desses ídolos. E que de alguma forma ele foi omisso. Ele fez o quê? Vista grossa. Então, Jacó está acomodado depois de ter tantas experiências com Deus, em Betel, lá em Padã Arã também, quando seu tio tentou passar a perna nele várias vezes, Deus o honrou. Antes de encontrar com seu irmão, quando ele luta com um anjo, tantas experiências, mas mesmo assim, Jacó cai na acomodação. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava ao meu coração que as nossas igrejas estão cheias de cristãos acomodados. O que é um cristão acomodado? É um cristão relaxado. Um cristão que lida com o cristianismo de qualquer forma. É um cristão que já não tem mais compromisso. Ele já não tem mais amor. Ele já não tem mais fervor. Ele já não tem mais alegria de estar na casa de Deus. É um cristão por automatismo. Sabe quando você faz uma coisa no automático? Você já nem quer nem fazer, mas você faz porque você já está acostumado, é uma rotina. Já está automatizado, você faz aquilo. E eu pensando, seu Deus, por que nós somos acomodados? Porque pergunta boba, eu sei muito bem. Porque se nós não lemos a Bíblia todo dia, gente, se você não ora todos os dias, você já está fadado a ser um cristão acomodado. Mas o que tem gritado no meu coração nesses últimos dias, o porquê que nós somos tão acomodados, eu digo nós, porque eu me encaixo perfeitamente neste contexto, eu não sou melhor do que vocês, eu já amarrei todas as carapuças possíveis em mim, não sou melhor do que vocês, mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Gente, nunca se viu, eu falei isso aqui no culto da União Feminina, uma geração que falta tanto de culto igual a nossa geração. Gente, a gente está trocando o domingo, que deveria ser o dia do Senhor, onde os cristãos de antigamente vinham à escola bíblica, faziam evangelismo à tarde e voltavam para o culto à noite. O dia do Senhor. Hoje as pessoas trocam o culto de domingo por qualquer coisa. É um aniversáriozinho, é uma comemoraçãozinha no barzinho, é a praça, é a Netflix, é o nada, gente. A gente está trocando o culto de domingo por nada. Você entendeu que você está colocando Deus abaixo do nada na sua vida? Gente, claramente e óbvio que Deus não é mais prioridade para nós.
deixou de ser há muito tempo. Completamente acomodados, completamente relaxados, de qualquer maneira. E o problema de nos acomodar é que a gente vai se distanciando de Deus e a gente começa a permitir coisas na nossa vida que outrora a gente não permitiria. Jacó permitiu ídolos. Jacó estava cansado de saber que o Deus de Israel não permite idolatria, mas havia ídolos no seu acampamento e ele sabia. Então, quando nós estamos acomodados, nós começamos a permitir certas coisas. Ah, não tem nada a ver. Ah, isso pode também. Ai, Deus sabe. Ai, vamos permitindo. Enquanto a gente abre e a gente começa a permitir as coisas nas nossas vidas, o que a gente vai fazendo? A gente vai abrindo brechas. E quando a gente abre brechas, o diabo entra. E coisas ruins acontecem. Porque nós demos legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. Acomodação, automático, de qualquer forma, relaxadamente, trocando Deus por qualquer outra coisa. Então, quando Jacó, ele se encontra então nesse momento assim de angústia, sem saber o que fazer, né, que ele toma aquele choque, e agora? Eu vou ser atacado, eles vão acabar com a minha família, eles vão nos matar, o que eu faço? Deus dá para ele essa ordem que está aqui em Gênesis 35. Levante-se, vá para Betel, habite ali e faça ali um altar. A primeira coisa que Deus fala para Jacó é: levante-se. E por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós estamos acomodados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos levantar, é reagir, é tomar uma atitude. Porque se Jacó não toma uma atitude naquele momento, possivelmente ele seria atacado mesmo, ele seria morto mesmo, ele seria destruído. Então Deus dá para ele: levante-se, reage, sai desse estado de acomodação. E é o mesmo que o Senhor vem falar para nós essa noite: levante-se, reaja, saia desse estado de acomodação, porque senão você vai ser destruído sim. E eu digo assim, destruído no contexto espiritual, claramente. Né? Deus não vai vir aqui matar ninguém por causa disso. A escolha é sempre sua. Aí Deus diz para ele: vá para Betel. Betel, como eu narrei para vocês, já era um lugar que Jacó conhecia. Foi o lugar da experiência, do encontro que ele teve com Deus. O seu primeiro encontro com Deus, Deus está dizendo: volte para Betel. Significava que ele deveria voltar, então, ao lugar do encontro, da experiência, da comunhão com Deus. O que significa para nós, Betel, hoje, que nós devemos voltar ao primeiro amor. A essência, né? E aí Deus fala para ele mais: se estabeleça ali, quer dizer, Betel não seria para Jacó um lugar de passagem. Não era para Jacó chegar lá e reviver a primeira experiência. Não era para ele chegar lá e falar assim: olha aqui, Lia, Raquel, aqui eu peguei uma pedra, aqui eu deitei e dormi, e tive então uma visão. E ali, e quando eu acordei, eu montei uma coluna ali e adorei ao Senhor. Não era para reviver a primeira experiência. Ele tinha que se estabelecer, porque ele precisaria estar ali, disponível para uma nova experiência. Uma nova experiência com Deus. Deus fala para ele mais, fala assim: faça ali um altar. O que é altar? É um lugar de comunhão com Deus. É um lugar de exclusividade para Deus. É um lugar de intimidade com o Senhor. Deus está pedindo muitas de nós para fazermos um altar para Ele. O que é, Dani? É para colocar lenha? Como é que é? Para montar o tijolo? Não, Deus está mandando a gente ter um tempo a sós para Ele. Porque a gente virou um cristão tão automático, que as pessoas falam assim: não, você orou? Ah, não, eu não parei para orar, não, mas eu oro tomando banho, eu oro lavando vasilha, eu oro trabalhando, eu oro.
Mas cadê, gente? Cadê o tempo de qualidade? Cadê o tempo a sós? Cadê o tempo que é só para Deus? Porque a comunhão não se caracteriza porque eu falo com Deus, mas a comunhão se caracteriza se eu escuto Deus falar comigo. Porque se eu falo e não escuto, eu não tenho comunhão, não. É um monólogo. Estou falando, sim, você pode falar com qualquer pessoa, até com os mortos. Pode falar, não quer dizer que você tem comunhão. A comunhão se caracteriza quando eu ouço Deus. Mas por que a gente não ouve Deus? Porque a gente não dá tempo para Ele falar. Porque a gente só quer pedir. Porque a gente não tem tempo a sós com Ele. A gente tem que parar e ter um tempo de intimidade com o Senhor. Pensa bem, meu irmão, você que é casado aqui, tenta manter o seu casamento só na base da conversa. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que foi? Você está bem, não sei o quê? Eu te amo muito, você é especial para mim, muito especial. Agora me diga, sem intimidade esse casamento vai para frente? Existe casamento sem intimidade? Sem 4 paredes, sem o a sós? Existe? Não existe. Mas antes de voltar para Betel, Jacó precisava tomar algumas atitudes, porque Jacó sabia que não poderia se encontrar com Deus novamente de qualquer maneira. Então, lá no versículo 2, ele diz assim: então Jacó disse à sua família e todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos. Havia deuses ali no meio deles, ídolos, deuses pagãos, estátuas. E Jacó então manda remover aquilo da vida deles. Nós que somos evangélicos, não temos por hábito adorar imagem de escultura. Isso é claro e óbvio na mente de todo mundo. O problema é que os cristãos têm criado para si seus próprios ídolos. Gente, isso é muito sério. Nós estamos criando os nossos próprios ídolos. Porque o que é um ídolo, Daniele? Dani, né? O que é um ídolo, Dani? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. É tudo aquilo que você pensa a maior parte do tempo. Este é o seu Deus. Então, gente, ídolo pode ser uma pessoa? Pode. Ídolo pode ser o trabalho? Pode. Mas eu descobri, fazendo essa mensagem, que ídolos pode ser até sentimentos. Se você pensa o tempo todo assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que conquistar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho, você está idolatrando a sua ganância. Se você acorda, se você fica pensando assim: ai, fulano me machucou, me magoou, não poderia, olha isso, que não sei o quê. Você está adorando a sua dor. Se você é aquela pessoa que fica pensando: como eu sou triste, nada dá certo para mim, coitado de mim, ai Jesus, eu não mereço. Você está idolatrando a sua autopiedade, porque aquilo está ocupando tanto tempo na sua mente, que você não tem tempo para pensar em Deus. Porque se pensasse em Deus, não pensaria bobagem. Idolatrando sentimentos, emoções. Meu Pai, que revelador isso. Gente, mas o nosso maior ídolo de todos os tempos, com certeza é o nosso celular. Smartphone ou iPhone, seja o que for. Estamos viciados nas telas. Estamos viciados no dedinho para cima. Estamos viciados. Temos tempo para o Instagram, mas não temos tempo para ler a Bíblia. Temos tempo para o WhatsApp, mas não temos tempo de orar. Temos tempo para as demais redes sociais, mas não podemos vir ao culto na quinta-feira. Não podemos vir no culto na quarta-feira, mulheres ou homens. Não podemos vir no Dunamis. Não podemos vir no culto de adolescentes. Mas o dedinho está lá no celular. Gente, os médicos são enfáticos em falar que está viciando igual droga, porque ativa os mesmos hormônios que a droga oferece.
Aquele videozinho, bobinho, engraçadinho que você vê, libera dopamina, que é um prazer instantâneo. O seu cérebro sabe o que ele fala? Ele pede mais. É por isso que o seu dedinho não para. É por isso que você vê vídeos até mesmo repetidos e está ali, preso, aquilo ali. É dependência, é um vício, é um ídolo nas nossas vidas e nós precisamos fazer isso, alguma coisa a respeito. Quanto tempo você passa no seu telefone? Passa um tempo no telefone, pensa em orar depois. Você não tem forças. Você não tem disposição, seu espírito não dá conta. Porque você já sugou tanto a energia do seu espírito que não vai orar. Ou se orar, vai ser aquela oração meia boca, que não passa lá do teto do seu quarto. Ídolos. Precisamos remover os ídolos da nossa vida, se nós queremos ter um encontro com Deus novamente. O que te impede de vir na casa do Senhor? Pode ser o seu ídolo. O que impede você de orar e ler a Bíblia todos os dias? É o seu ídolo. A segunda atitude que Jacó toma, e ela também está no versículo 2, diz assim: purifiquem-se, troquem de roupa. E quando Jacó dá essa ordem, ele está falando literalmente em tome um banho e coloque uma roupa limpa. Porque nós sabemos que aquele povo, eles viviam numa região desértica, muito quente, com escassez de água. E quando Jacó fala isso, ele está falando assim, olha, toma um banho, coloca uma roupa limpa, que indicava o início de uma nova fase na vida deles. Então, quando eu preparando essa pregação, eu me perguntava assim, Senhor, o que nós precisamos nos purificar para, nos encontrarmos com o Senhor? E o Senhor falou para mim que nós precisamos purificar a nossa mente. Gente, é fácil evitar um pecado por ação. E até é fácil evitar um pecado por palavras, mas evitar um pecado na mente é muito difícil. Porque é um milésimo de segundo, você já pensou, você já pecou, já era. Purificar as mentes. Gente, eu estava vendo essa semana um podcast do Dr. Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, especialista em mentes, emoções, sentimentos. E ele falava assim, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, a mente mente e mente muito. Você entendeu? A mente mente. Quanta coisa ruim a gente pensa. E a gente acha que é verdade, quando na verdade a nossa mente está mentindo para a gente. Mas a gente não sabe discernir os nossos pensamentos. Porque a gente não gerencia os nossos pensamentos. Porque a gente deixa a nossa mente vagar por onde ela quer. Não pode ser assim. Ele fala nos seus livros que o eu precisa gerir a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos. Outra coisa que ele disse, gente, eu estou falando isso aqui de ciência, tá? Porque ele é médico, ele é cientista e estudou isso aqui vastamente. Ele falou, gente, a emoção, presta atenção nisso, que isso aqui é muito top, revelador também. A emoção, ela vai ser sempre um bebê, ela não amadurece, ela é ingênua. Aí eu parei e pensei assim, gente, não é que é mesmo? Quem aqui já sentiu uma emoção e pensou assim, nossa, que idiota, eu estou sentindo isso? Alguém já aconteceu com alguém? Só comigo, né? Gente, eu pensei assim, gente, que idiota eu estou sentindo isso, mas é porque a nossa emoção não amadurece. O que amadurece é o eu. É por isso que a emoção não pode me governar. É por isso que eu não posso sentir de ler a Bíblia. Eu não tenho que sentir para estar na igreja. Eu não tenho que sentir para orar, não. Porque a mente não amadurece, ela é ingênua, ela é bebê. Ela quer só as coisas boas para ela. Mente que não amadurece. Gente, vamos limpar aí, fazer uma gestão, um detox da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Sabe por quê? A gente está sendo governado por elas, e isso está nos impedindo de nos encontrar com Deus. Distantes com Deus, por causa daqui, ó. Gente, existe uma batalha na nossa mente. Nós precisamos vencer.
precisamos purificar as nossas mentes. Toda vez que vier um pensamento, isso aqui também é coisa do Dr. Augusto Cury. Ele disse assim, toda vez que vier um pensamento, nós precisamos duvidar, criticar e determinar. Não é aceitar como certo. Pensou uma coisa, duvida. Será? Quem falou? Por quê? Pensou outra coisa? Critica. Não é assim, não. Depois você determina, é certo, é de Deus, é para mim. Não, não é para mim, não sou isso. Isso passa, a gente tem que educar a nossa mente. Dá trabalho, não é fácil, não. Depois de tomadas essas atitudes, Jacó então inicia o seu caminho de volta a Betel. E é uma coisa que eu preciso falar para vocês, que voltar para Betel, existe um caminho, existe uma trajetória, existe um tempo gasto para chegar até lá. Sabe por quê? A gente quer encontrar com Deus. Quem quer ter um encontro com Deus? Quem quer ter uma experiência com Deus? Só que a gente não quer percorrer o caminho, não. Sabe por quê? A gente passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir à igreja. Aí a gente chega no domingo e quer que Deus fale com a gente. Aí o culto foi tão frio. Aí o louvor não fluiu. O problema está em você. É você quem está frio. É você que está distante de Deus. Não é o culto, não é o pastor, não é o ministério de louvor. Gente, tem gente que passa meses vivendo relaxadamente, levando as coisas de Deus de qualquer forma, alimentando a mente de coisa ruim, de porcaria, e chega na semana de oração, quer ter uma experiência com o Senhor, tirar meses de atraso em uma semana. Não é assim, gente. Deus não funciona no automático, não é um botão que você vai apertar. Tem que percorrer um caminho, tem que cansar, tem que correr atrás. Quando Jacó chega em Betel, ele estabelece ali um altar. O que Jacó está fazendo? Ele está obedecendo. E toda a obediência de Jacó atraiu para si a presença de Deus. O que atrai a presença? Obediência. Ah, gente. Nós queremos ter experiência com Deus de qualquer forma. Nós queremos ter experiência com Deus sem obedecer, negligenciando a palavra, desobedecendo os mandamentos, ignorando as instruções do pastor. Nós queremos ter um encontro com Deus. Gente, não dá para ter um encontro com Deus em desobediência. Então, se existe alguma coisa na sua vida que você precisa consertar, se endireitar, o faça para que você possa ter um encontro com o Senhor novamente. Obediência, gente. Aí, quando Jacó então chega ali, ele faz então o altar e ele obedece ao Senhor. A Bíblia diz no verso 9 que depois que Jacó havia retornado de Padarã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus apareceu e o abençoou. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jacó pediu bênção? O texto me diz que Jacó pediu uma bênção? Pediu? Pediu não. Mas por que ele foi abençoado? Por que ele foi abençoado? Porque ele atraiu a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, a bênção flui naturalmente. Eu não preciso pedir, gente. Aí, qual que é o problema nosso? Nós corremos tanto atrás da bênção, mas nós ignoramos a presença. Aí a gente não consegue a bênção e fica frustrado. É porque você está correndo atrás da coisa errada. Não procura a bênção, procura a presença. Porque se a presença de Deus estiver com você, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Ela vai te alcançar. Buscar a presença. A bênção flui naturalmente.
de onde a presença de Deus está. Sabe aquela pessoa que tudo que ela faz é abençoado, onde ela coloca a mão, onde ela vai, tudo que ela precisa, a bênção aparece, flui. Não é porque ela tem a bênção, gente, é porque ela tem a presença. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus, deixar de ser interesseiro, querer só, eu preciso, me dá. Não, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu quero agradar o Senhor com a minha forma de ser. Cristãos egoístas, interesseiros, materialistas, é isso que nós somos, igreja. Eu falei com o pastor que eu ia pegar leve. Ah, Senhor. Ô, gente, tem gente me vendo pregar pela primeira vez, estão horrorizados. Ô, gente, volta, no domingo que vem é o pastor. Nesse novo encontro com Deus, Deus diz duas coisas muito importantes para Jacó. Primeiro está no verso 10, que diz assim: disse Deus a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. O que Deus está lembrando a Jacó? De quem ele não era. Porque se você se recorda bem, antes de se encontrar com Esaú, Jacó luta com um anjo, e o anjo muda o seu nome de Jacó para Israel. Jacó não era mais Jacó, ele já era Israel. Mas o que o anjo, que Deus estava falando com ele assim? Olha, você não é mais Jacó, mas você ainda se comporta como Jacó. Mas você é Israel. O que o encontro com Deus faz com a gente? Ele lembra de quem nós não somos. Gente, você não é mais dominado pelo pecado. Você não é mais um escravo de Satanás. Você não é mais um rejeitado, um frustrado, um endemoniado, um viciado. Você não é mais. Você é Israel. O que quer dizer Israel? É escolhido de Deus, é escolhida de Deus, é príncipe e princesa de Deus, é filho e filha de um pai amoroso. Gente, nós estamos nos comportando como mendigos, quando na verdade nós somos herdeiros. Porque o nosso distanciamento de Deus nos cega, e o diabo nos convence de tudo que ele quer nos convencer. Você não vai dar em nada, você não presta, você não vai conseguir, ninguém te ama. Mas a gente está distante de Deus, o que acontece? A gente acredita, a gente absorve, a gente vira escravo. Eu tô para ver um povo que prega a vitória e vive como derrotados. A gente vive como derrotados e prega a vitória. Cabisbaixo, triste, abatido, sendo que a gente tem Deus. E a gente prega que Deus cuida, que tudo coopera para o bem, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro. Ah, para! Fala uma coisa e vive outra. A segunda coisa que Deus fala para lembrar Jacó nesse encontro está lá no versículos 11 e 12. Disse mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. O que Deus está falando para Jacó? Ele está lembrando a Jacó das promessas dele. Você não está aí por acaso, não. Tem promessa na sua vida. Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você crescer, sua descendência será abençoada. O que o encontro com Deus faz conosco? Lembra das promessas que Ele já nos fez, nos lembra que Ele tem um propósito na nossa vida, que nós não estamos aqui à toa, que não é em vão nós estarmos aqui, existe propósito para nós.
promessa de crescimento, de abundância, de descendência, promessa de bênção, de coisas boas, de vitória. Mas a gente esquece de tudo que Deus prometeu. Inclusive, nós abrimos a mão das promessas bíblicas. Abrimos mão porque não lemos, esquecemos, ignoramos, negligenciamos e perdemos as bênçãos. Por quê? Porque nos esquecemos, porque estamos distantes de Deus. Deus tem propósito para você, meu irmão. Você só vai descobrir seu propósito quando você tiver um encontro com Deus. Sua vida não é por nada, não. Você não está aqui só para ilustrar esse banco dessa igreja, não. Tem propósito. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo na sua vida. Mas esteja disponível no lugar do encontro para Deus te dar instruções. Aleluias. Depois então que Deus fala com Jacó, a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 35 de Gênesis, assim: e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Depois que Deus falou o que ele tinha que falar, a Bíblia diz que Deus se retira dele se elevando. Se Deus se elevou é porque ele desceu. Agora, observe comigo. Na primeira experiência, Deus falou com Jacó do topo da escada. Agora Deus desce e fala com ele diretamente. O que isso me diz? Que a segunda experiência vai ser maior do que a primeira. Deus tem coisas maiores para nós, experiências maiores, encontros grandiosos, mas para isso, irmãos, nós precisamos ir para Betel, nós precisamos estabelecer um altar, nós precisamos remover os nossos ídolos, nós precisamos purificar a nossa mente, nós precisamos tomar postura de cristãos verdadeiros. Uma experiência grandiosa, Deus falando diretamente com ele. Isso pode acontecer com a gente? Pode, meu irmão. A gente precisa se colocar no lugar certo, na hora certa. Obedecer ao Senhor. Buscar a sua presença. E aí nós teremos encontros com Ele. Experiências marcantes. Algo que vai nos fortalecer. Talvez você me pergunte assim: o que aconteceu com Jacó depois dessa experiência tão grandiosa? E Jacó é um homem de grandes experiências, né? A visão, a luta com o anjo, esse reencontro em Betel. O que vai acontecer? Nossa, Jacó era um homem super espiritual, né? Que quando ele levantava a mão saía raios, quando ele orava tinha trovões. Ele foi um homem assim fantástico, assim, fez coisas sobrenaturais. Não. Sabe o que aconteceu com Jacó depois dessa experiência aqui toda aqui? Eu conto para você. Você pode ler aí nos capítulos seguintes. No mesmo capítulo já. Depois dessa experiência, Jacó perde a sua esposa mais amada. Raquel morre no parto do seu segundo filho. Quer mais? Depois desse encontro com o Senhor, Jacó sofre uma grande traição do seu filho Rúben, que deita com a sua concubina. Uma coisa terrível para aquela época. Traição do próprio filho, do primogênito. Sabe o que acontece com Jacó depois desse encontro? Seu pai morre. Isaac morre. Sabe o que aconteceu com Jacó depois desse encontro? Ele perde seu filho preferido, José. Eu coloquei aspas porque a gente sabe que depois há um reencontro, né? Depois de muitos anos. Mas ele perde, ele sofre aquela perda também, aquela dor. Ah, Dani, então não quero encontrar com Deus não, que é só tragédia. Só coisa ruim, não, desisti. Vou ficar aqui mesmo, vou para Betel não. Não é não, sabe por quê, gente? Porque as aflições são coisas da vida. Uma hora a perda vai chegar. Uma hora você vai se frustrar, uma hora você vai fracassar, uma hora você vai traído, você vai ser sofrido alguma dor. Mas é a presença de Deus que se te sustenta nesse momento. Se você tiver a presença de Deus, você fica de pé. As aflições fazem parte da vida, infelizmente, nós não podemos controlar.
Mas se a presença de Deus estiver com você, você terá força, você terá resiliência, você vai dar a volta por cima, você vai sair vencedor, mas você precisa ter a presença de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos ir para Betel. Passar por Betel. Se você não conhece o endereço de Betel, pede ao Senhor para te mostrar esse endereço. Se você já passou por lá, fala para o Senhor que você quer voltar em Betel. Voltar ao primeiro amor, ao vigor, à alegria, sabe? À disposição. O que é voltar? Sabe? É ter alegria de estar na casa de Deus, entusiasmo, sabe? Disposição para fazer a obra, sabe? É quando o amor de Deus queima dentro de você e você começa a orar, a glorificar, a adorar. Você não falta de culto, você, sabe, começa a interceder pelas pessoas. Eu preciso falar uma coisa muito séria com os irmãos. Eu estava meditando muito esses dias nessa pregação, eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem lá em Dores também, mas lá eu preguei bem light. Né, usei um tom ameno, porque eu não estava em casa, eu estava na casa dos outros. Aqui eu falo assim mesmo, porque os irmãos já estão acostumados. É até por isso que eu prego pouco, né, gente? Eu bato muito, aí eu prego pouco. Porque aí dá tempo de vocês esquecer da surra. Aí quando chega o outro dia de eu pregar, está todo mundo comemorando. Oh, vida. Mas eu estava meditando isso e eu cheguei numa conclusão muito triste. E eu sentei aqui para me igualar a você realmente. Eu cheguei à conclusão de que a gente não tem intimidade com Deus. Que a gente não vai para Betel. Que a gente não busca a presença do Senhor. A gente falta de culto, a gente é relaxado, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer saber das coisas de Deus, da obra do Senhor. Ai, que preguiça! Tudo isso, sabe por quê? Porque nós não amamos a Deus. Nós não amamos a Deus. Você não ama a Deus. Eu não amo a Deus. Sabe por quê? A gente cresce escutando assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. E a gente pensa assim: tem que amar a Deus, tem que amar. Ah, então eu amo. O nosso amor a Deus é uma idealização, não é uma realidade. Porque o amor, meus irmãos, não é um sentimento que brota, que flui, igual nas novelas e nos filmes românticos. O amor é uma escolha. O amor não é provado pelas palavras. O amor é provado pelas atitudes. Se eu te perguntar aqui, se você ama a Deus, você vai dizer sim, eu amo a Deus. E se eu te perguntar aqui, o que você faz para provar este amor? O que você me diria? Nós não amamos ao Senhor. Por isso que ler a Bíblia é tão difícil, por isso que orar é tão difícil, por isso que vir na igreja é tão difícil, porque nós não amamos ao Senhor. Irmãos, pensa bem. Eu posso dizer que amo a Keila, como amo. Mas eu falo, Keila, eu te amo, e vou nela e dou um tapa na cara dela. Keila, mas eu te amo, e dou outro tapa na cara dela. Keila, você sabe que eu te amo, e dou outro tapa na cara dela. Será que a Keila vai acreditar no meu amor? Você acreditaria no amor de alguém que te bate? É isso que nós fazemos com Deus. Nós falamos que amamos a Deus, damos na cara dele toda hora. Porque a gente opta pelo pecado, a gente opta pelo celular, a gente opta por outras coisas e vai botando Deus na ralé da nossa vida. Nós dizemos que amamos a Deus. Está na hora de rever o nosso conceito de amor ao Senhor. Está na hora da gente se endireitar como verdadeiros cristãos. Irmãos, no nome de Jesus, o nosso presidente será reeleito. Mas se o outro ganhasse, o que a gente ia ver de cristão correndo das igrejas por causa da perseguição, não está escrito não.
Porque se o outro ganhar, a perseguição viria mais tarde ou mais cedo. E o que muita gente ia fazer? Desistir de ser cristão. Por quê? Porque não ama a Deus? Está fácil. Eu amo a Deus porque eu sei que Ele pode me dar bênçãos. Eu amo a Deus porque eu tenho privilégios. Gente, eu estou encerrando, mas o Evangelho, em essência, é uma entrega. Eu pego a minha vida, eu entrego ela para o Senhor. A minha vida não me pertence mais, ela é do Senhor. O que eu faço para Deus. O problema é que nós estamos fazendo do Evangelho um acessório. O que é isso? Eu pego, quando eu quero ser crente, eu uso o acessório do Evangelho. Mas quando eu não quero ser crente, eu tiro o acessório do Evangelho. O Evangelho não é mais a nossa vida, ele é parte da nossa vida. Então, às vezes, eu vou na igreja. Então, de vez em quando, eu tenho que ir ao culto. Porque não é a minha vida, é parte da minha vida. É igual a academia, faz parte da minha vida. Eu tenho dentro da minha rotina o hábito de ir à academia pela manhã. Eu não sou academia, eu não vivo a academia. Ela é parte da minha rotina. Só que nós estamos fazendo a mesma coisa com o Evangelho. Hoje eu sou crente, eu vou para a igreja. Amanhã eu não quero ser crente não, então eu tiro o acessório e deixo de lado. Deus tem que voltar a ser prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos viver um Evangelho direito e de verdade. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu não gosto de fazer apelo, não. Eu acho que isso é coisa para o pastor fazer. Então eu vou pedir você o seguinte, que entendeu essa palavra, você que precisa voltar para Betel, passar por Betel, você que precisa e quer ter um encontro com o Senhor, uma experiência com Ele, você que quer viver de novo o primeiro amor, o vigor, o fervor, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Olha para dentro de si, irmãos. Essa palavra é dura e ela é para mim também, mais de uma vez. Ela é dura, eu sei que é. Doeu em mim também. Começa a observar, começa a identificar os ídolos que há no seu coração, na sua vida, no seu cotidiano. Começa aí a pensar nos seus pensamentos. Será que seus pensamentos são desgovernados? Será que você deixa os pensamentos te dominarem, os sentimentos dizerem o que você tem que fazer, quem você é? Será que você está em obediência? Será que você está buscando só as bênçãos do Senhor ou você também está buscando a sua presença? Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia das pessoas, Senhor, que estão aqui comigo hoje, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que reconhecem as suas próprias mazelas, o seu próprio erro, Deus. Nós não estamos aqui, ó Deus, para apontar o erro de ninguém. Nós estamos aqui para reconhecer o nosso próprio erro, Deus. Nos ajuda a mudar, Deus. Senhor, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda, ó Deus, a te buscar de verdade. Senhor, nós precisamos ter um encontro contigo, porque senão a gente não vai dar conta dessa vida. Sem a sua presença nós não vamos suportar, ó Deus, os fardos, as dores, as aflições deste mundo. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, aprender a te amar de verdade. Tem que ser mais do que meras palavras. Tem que ser mais do que, ó Deus, uma pequena demonstração. Nós precisamos ter atitudes de quem verdadeiramente ama. Nós precisamos escolher amar ao Senhor todos os dias. E, portanto, colocar o Senhor no lugar de prioridade em nossas vidas. Oh Deus,
Oh Espírito Santo, sonda os nossos corações, limpa-nos, lava-nos, tira de nós o que não pertence ao Senhor. Senhor, nos ajuda a ser cristão de verdade nessa geração, a marcar, a fazer a diferença. Deus, estamos facilmente sendo corrompidos por esse mundo. Pai, nós estamos cada dia mais materialistas, mundanos, consumistas, apegado mais às coisas dessa terra do que às coisas de Deus. Pai, abre a nossa visão espiritual, abre a nossa mente, nos faz entender, ó Pai, o Teu propósito em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a alinharmos a Sua vontade, ó Deus, que não seja feita, ó Pai, a nossa vontade, mas a vontade do Senhor através de nós. Senhor, aviva-nos. Senhor, renova-nos. Pai, levanta-nos. Pai, estamos fracos, ó Deus. Estamos abatidos, ó Deus. Estamos distantes do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa falta de compromisso, a nossa acomodação, o nosso relaxamento. Pai, tem misericórdia de nós. Cria em nós, Senhor. Cria em nós, Senhor, um espírito inabalável. Cristãos firmes. Ah, Deus, cristãos, ó Pai, inabaláveis. Que faça a Tua vontade. Porque daqui para frente não vai ser fácil não, Senhor. Nós precisamos estar cientes disso. Por isso precisamos assumir nossas posições. Estarmos preparados para os ataques. Oh Deus, eu oro com os meus irmãos, ó Deus. E te peço, Senhor, que essa palavra, Deus, não seja esquecida, mas que o Espírito Santo faça lembrar essa mensagem no coração e na mente dessas pessoas, que ela possa ecoar, que essa pessoa possa remoer e que ela possa pôr em prática, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Assim eu oro, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Teodoro, dê a bênção apostólica, que eu não posso fazê-la. Aleluias. Deus é grandioso, irmãos. E nós precisamos tomar atitudes. E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. E se essa correção é para mim e para você, receba, porque Deus te ama. O amor de Deus, irmãos, é incomparável a qualquer outro amor, a qualquer outro sentimento. Deus é precioso, Deus é maravilhoso. Que a graça poderosa do nosso Deus, de Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo, que o amor de Deus seja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, não só hoje, mas para todo sempre. E que a palavra do Senhor seja a luz para o nosso caminho e que nos conduz às bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a vida do seu irmão, em nome de Jesus.